Vamos lá para mais uma questão aqui envolvendo circuito elétrico, né? Um assunto que cai bastante no Enem, beleza? Vamos ver aqui quem que é esse Silvino Garcia. Brincadeira. Quero agradecer o Silvino Garcia, que é meu amigo, que é engenheiro mecânico, perito oficial criminal e tem ajudado bastante a resolver diversas questões de física aqui comigo, beleza? Tudo isso para você entender sempre de uma forma mais ampla a física, tá ok? Vamos lá então, ver o que ele está pedindo, depois a gente vê a historinha e o circuito ali do lado. Para um valor de temperatura em que RS igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D, então RS igual a 100 ohms. Ele fala de temperatura aqui, eu nem anotei, né? Porque a temperatura é só para distrair, né? Não tem nada a ver com a questão aqui. Vamos ver aqui, ó. Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Então, ele fala que isso aqui seria um circuitinho para achar a temperatura, mas na verdade ele quer a leitura apresentada pelo voltímetro quando esse RS igual a 100 ohms, beleza? Então, o que o voltímetro mede, né? Ele mede alguma coisa em volts, vá, não diga, né? Mas o que é volts? É diferença de potencial ou tensão, né? Então vai haver uma diferença de potencial entre um ponto e outro. Esses dois pontos que o voltímetro está ligado, logicamente, né? Então a gente vai ter que calcular a diferença de potencial nesses dois pontos, beleza? Então antes de começar, vou sugerir para você assistir o vídeo da questão 57 de 2014, que lá eu explico melhor a questão quando divide tensão e quando divide corrente. Se não me engano é lá pelos 10 minutos que eu explico lá bonitinho, né? Se você quiser pode assistir a questão inteira também, que também é de circuito, ok? Então beleza. Como é que a gente faz aqui, ó? Aqui, a princípio, vem uma corrente, eu vou chamar de I, vou colocar nome aqui aos bois, tá? A, B, C e D. Daí, então, essa corrente que vem, ela vai ser dividida. Por quê? Aqui estão em paralelos essas resistências aqui. Então aqui eu vou chamar de I1 e aqui eu vou chamar de I2. Tranquilo? Essa resistência aqui da esquerda, 470 ohms, se você reparar, ela está em paralelo, a 470 está em série com essa de 100 ohms, essa RS. Então, quando está em série, a corrente não divide. Porém, o potencial divide, entre aspas, né? Ele diminui, beleza? Aqui mesma coisa. Então, aqui vai ser I2 também, a mesma corrente que passa aqui vai passar aqui. Tranquilo? Porém, a cada resistência, a gente perde um pouco do potencial, dos volts ali, tá ok? Então, como é que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, calcular a corrente que passa aqui no I1 e no I2. Elas não vão ser iguais porque as resistências equivalentes aqui, essas em série, vão ser diferentes, né? Em série a gente soma as resistências para achar a corrente, tá ok? Então vamos lá, qual formulinha que a gente vai usar? Aquela de sempre, né? URI. U igual a RI. U é a diferença de potencial, tensão, está em volts, né? O R é a resistência em ohms e o I é a corrente elétrica em amperes. Beleza? Então vamos lá. Vou separar aqui para a gente calcular o I1 e o I2. Então já vou isolar o R, o I, aliás, vou jogar o R para o outro lado. Então vai ficar o seguinte, I1 igual a U, que é 10 volts, né? 10 dividido pela resistência, que aqui vai ser 470 mais 100, já vou colocar direto, 570.
Por que que eu somo? Porque as duas resistências estão em série, tá ok? Então, ficaria isso aqui, ou eu posso simplificar e deixar 1 sobre 57 a princípio aqui. Não sei se eu vou precisar, se eu vou conseguir simplificar depois, então eu vou deixar assim, para evitar fazer uma conta, se for possível. Então, o I2, mesma ideia, só que vai ser 470 mais 120, vai dar 590. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 59 amperes, ok? Beleza. Como essas resistências estão em série, já falei, né? A corrente é a mesma, que passa aqui nessa resistência, e nessa resistência é a mesma corrente I2. Porém, como eu já falei também, ocorre uma queda do potencial, dos volts, da tensão, beleza? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente quer descobrir, na verdade, a diferença de potencial entre o B e o D. Porém, não posso fazer direto aqui, porque eu não sei qual é o potencial aqui e o potencial aqui. Como é que eu vou ter que fazer então? Vou fazer uma análise seguinte aqui, ó. Pensando aqui nesse braço do I1, eu vou calcular a diferença de potencial entre o B e o C, tá ok? Então vou chamar aqui de o B menos o C vai ser igual a resistência vezes a corrente. Concorda comigo? Beleza, então o B menos o C igual a resistência, eu sei que é 100 ohms, só nesse pedacinho aqui do B até o C, né? Então vai ser 100 vezes a corrente. A corrente é quanto? Já sei aqui que é 1 sobre 57, né? 1 sobre 57. Então isso aqui, se eu fizer essa divisão, vai ficar o B menos o C igual a 1,75 volts. Tá ok? Beleza, mesma coisa pro outro lado aqui, eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Vou fazer de o D até o C. Por quê? De o D até o C, porque depois eu vou subtrair essa diferença de potencial por essa aqui e vou achar o final ali. Você vai ver como é que vai dar certo, tá ok? Vamos lá. Então, vai ser igual a RI também. A resistência ali é 120 e a corrente mudou também. Então, vamos lá. 120 vezes 1 sobre 59. Se você fizer a continha aí, se fosse 60 aqui, ia dar 2, né? Então, vai dar um pouquinho maior que 2. Quanto menor o número aqui embaixo, maior o resultado ali em cima. Então, o D menos o C vai ser igual a aproximadamente 2,03 volts. Beleza? Então, como eu disse aqui, né? Vou chamar de 1 aqui, de 2 aqui. Como eu disse, se eu subtrair o 1 pelo 2, vai acontecer o quê? Ó, o B menos o C menos o D menos o C igual a... Daí agora eu vou pegar os números aqui, à direita das equações 1 e 2, né? Vai ser igual a 1,75 menos 2,03. Tudo em volts, né? Beleza, então, se eu fizer o joguinho de sinal aqui, vai ficar menos e mais, né? Então vai ficar o seguinte, o B menos o C menos o D mais o C igual a menos 0,3 aqui aproximadamente, né? Pelas alternativas aqui, ó, a gente vê que não preciso fazer tão aproximado aqui, por exemplo, 0,30 e alguma coisa, ou 0,29 alguma coisa, né? Então, chego nesse valor aqui, beleza? Então a gente vê que a gente já consegue simplificar o C com o C, negativo com positivo vai dar zero, vai sobrar a diferença de potencial entre o B e o D igual a menos 0,3 volts, beleza? Deixa eu só ler aqui o que o Silvino escreveu aqui pra gente. Ele falou o seguinte, ó. Quando se deseja achar a queda de tensão em uma resistência, deve-se subtrair a tensão de um ponto até o outro, né? Foi exatamente o que a gente fez ali na prática.
Por isso a necessidade de encontrar o B menos o D, pois são pontos ligados ao voltímetro. Tá ok? Beleza, mas uma dúvida aqui que com certeza poderia surgir é o seguinte: por que não a letra C? Por que não positivo, né? Por quê? Boa pergunta. É o seguinte, a gente teve que fazer aqui o B, esse ponto B, menos o D. Por quê? Porque aqui está ligado no positivo e aqui no negativo é uma convenção que se utiliza, beleza? Então, com certeza, é uma sacanagem aqui colocar isso aqui, na minha opinião, né? Você já fez a pessoa fazer tudo isso aqui, e daí se ela fizer o D menos o B, vai dar 3 positivo e ela vai errar. É uma sacanagem isso, né, com a pessoa. Mas vamos fazer o quê, né? Não sou eu que elaboro as provas de física do Enem, infelizmente. Beleza? Então, uma questão aqui bem trabalhosa, né? Apesar de circuito a gente tem visto que não é tão difícil em geral, mas essa questão aqui foi bem mais trabalhosa que as demais. Provavelmente você poderia usar aquela dica que eu tenho dado, principalmente lá na matemática, eu falo bastante, né? Qual é a dica? Quando você se deparar com uma questão que você acha que é difícil, você vê que vai dar trabalho, deixa ela para o final e dá prioridade para resolver várias questões fáceis antes. Porque senão você perde 10 minutos fazendo uma questão dessa aqui, daria para você fazer 3 questões fáceis ou mais. Beleza? Acho que era só isso. Agradeço aí. Se você gostou, se inscreva aí no meu canal para acompanhar todos os meus vídeos. Já resolvi 8 provas de matemática do Enem. Essa aqui já é a 7ª, já estou quase acabando. Então, daqui a pouco vai ser 7 questões finalizadas também de física. E a gente está sempre resolvendo mais e mais questões para você. Tá ok? Agradecendo novamente o Silvino. Qualquer coisa pode entrar em contato com ele aí. E muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Até logo.